Pessoal, bom dia. Na última aula, nós paramos nessa parte aqui, né? A gente viu como que é a granulometria do agregado miúdo. Inclusive, a gente fez um exercício, né? Para entender, né, como que é o funcionamento dessa granulometria do agregado miúdo. E agora a gente vai entrar na granulometria do agregado graúdo, que é bem parecido com a do miúdo, né? Só a única diferença é a proporção, né? Como o agregado graúdo ele é maior, o tamanho do equipamento, né, tem que ser maior, né? Então, quando a gente fazia a granulometria do agregado miúdo, a gente usava um agitador de peneira pequenininho e aquelas peneiras circulares, né? Com o caixilho circular. Nesse caso aqui do agregado graúdo, a gente vai usar essas peneiras com caixilho quadrado. Então, é essa peneira grandona aqui e um agitador de peneiras bem maior, né? Para comportar esse jogo de peneiras aí. O funcionamento é idêntico ao do agregado miúdo, né? Desculpa. Ela tem aqui um motor, esse agitador de peneiras, ele tem um motor elétrico aqui também, né? Com um sistema excêntrico ali que faz, desbalanceado, né? Que faz com que a carcaça aqui do equipamento vibre, né? E vibre, agite esse jogo de peneiras. A forma de executar o ensaio é a mesma coisa, né? A gente vai colocar o material aqui em cima, na parte onde tem a peneira maior, e as peneiras de baixo são as peneiras menores, né? Então, a gente coloca o material aqui em cima, logicamente que a quantidade de material é maior, né? É uma massa maior, um peso maior. Aí a gente coloca a tampa, coloca o sistema de travamento e bota esse sistema para agitar, né? Então, a gente coloca uma determinada agitação ali, um nível de vibração e um determinado tempo, e deixa isso lá batendo. Depois que terminar o ensaio, a gente vai fazer aquele mesmo procedimento de pesar o que ficou retido em cada uma das peneiras. Pesou o que ficou retido em cada uma das peneiras, a gente anota o valor na respectiva peneira, né? Só que aqui a gente tem umas peneiras com aberturas de malhas diferentes, né? Então, nós vamos utilizar nesse ensaio todas essas peneiras que estão aqui nessa tabela, ou nesse quadro, né? Então, notem aqui, ó, que nós temos duas classificações de peneiras, né? Então, a gente tem umas peneiras que a gente chama de série normal, e nós temos uma peneira que a gente chama de série intermediária. Qual que é a diferença dessas duas peneiras? Somente a abertura de malha, né? Então, as peneiras da série normal, elas têm as seguintes aberturas de malha. 4.8, que a gente já usou lá no agregado miúdo, né? Aí ela vem dobrando, ó, 9.5, 19, 38, 76, 150. Então, essas são as peneiras da série normal. Até anotem aí no caderninho de vocês, que a gente vai precisar diferenciar essas duas séries aí quando a gente for obter os resultados aí da granulometria do agregado graúdo. Já as peneiras da série intermediárias, elas têm abertura de malha de 6.3, aí vem dobrando. 12.5, 25, só aqui que não acontece, né? Aí tem a de 32, depois 50, 64 e 100. Todas essas são série intermediária. Ok? Aqui, pessoal, a gente consegue observar os limites que a norma nos traz sobre a classificação do agregado graúdo. Então, aqui a gente vai separar os agregados pelos respectivos tamanhos, né, ou as respectivas classificações. Então, a gente tem a brita zero, que obedece esses limites especificados pela norma, né? Então, ela tem esses valores mínimos e máximos. Brita 1, brita 2,
brita 3 e brita 4. Tendo esses valores de norma, pessoal, a gente consegue plotar isso em um gráfico, né? Então, a gente tem o limite mínimo e máximo, né? Então, aqui, ó, esse mais rosinha aqui é o brita 0, o verdinho o brita 1 e assim por diante. Tendo esses valores mínimos e máximos de norma plotados em um gráfico, a gente consegue observar onde que o nosso material vai cair, né? Quando a gente fizer a granulometria do nosso material e colocar a curva dele aqui, a gente consegue ver se ele é uma brita 0, se ele é uma brita 1, se ele é uma brita 2. Então, assim, supondo que o nosso material lá, depois que a gente fez a granulometria, a curva granulométrica dele caiu aqui. Então, significa dizer que esse material, eu posso classificar esse material como sendo uma brita 0, certo? Então, fica mais fácil, né, de eu classificar o meu material de forma visual, né, quando eu ploto a minha curva ali granulométrica. Ok, pessoal? Se tiverem dúvidas, parem que eu explico novamente, viu? Depois que a gente faz o ensaio de granulometria e obter os resultados, a gente tem que tirar duas informações também desses resultados, né? Igual lá do agregado miúdo, a granulometria do agregado miúdo. A gente tem que também obter o módulo de finura e o diâmetro máximo. Só que aqui o único detalhe, pessoal, é que o diâmetro máximo ele é um pouquinho diferente tanto o diâmetro máximo como o módulo de finura, ele é um pouquinho diferente do agregado miúdo, né? É que a gente vai usar somente as peneiras da série normal. As peneiras da série intermediária, a gente não utiliza nesses cálculos ou nessas observações, né? Então, aqui, ó, o módulo de finura vai ser as porcentagens retidas acumuladas das peneiras da série normal dividido por 100. Ou seja, todas essas aberturas aqui de malhas da série intermediária, a gente não utiliza na conta do módulo de finura e nem e também não acontece no diâmetro máximo. Então, aqui a gente vai usar as porcentagens retidas acumuladas das peneiras da série normal. Aliás, aqui a gente usa as duas, desculpa, pessoal. Aqui a gente vai usar tanto da série normal como da série intermediária. Somente no módulo de finura que a gente não utiliza as peneiras da série intermediária. Vamos fazer um exemplo aqui agora, que vai ficar mais claro para vocês. Aqui, ó. Então, nesse exemplo, nós temos o resultado, né, de uma amostra de uma brita 2. Então, observem aqui que nós temos as duas séries, né, a série intermediária ou auxiliar e a série normal, bem como as porcentagens retidas acumuladas em cada uma dessas peneiras. E aqui nós temos nessa outra coluna as porcentagens retidas nessa e a porcentagem retida acumulada nessa coluna. Então, o procedimento aqui de cálculo é o mesmo que a gente fez lá para o agregado miúdo, né? Então, depois que a gente obteve a massa retida em cada uma das peneiras, a gente vai pegar a massa total de ensaio, vai pegar a massa retida em cada peneira, dividido pela massa final do ensaio, vezes 100, a gente tem a porcentagem retida na respectiva peneira. As porcentagens retidas acumuladas é só a gente somar o que ficou para trás, né? Então, a gente vai jogar essa daqui na frente, soma com a de baixo, joga na frente, soma com a de baixo, joga na frente, igual a gente fez no exercício do agregado miúdo, né? Após obter as porcentagens retidas acumuladas, a gente tem que fazer aquela análise do módulo de finura, né? A conta do módulo de finura e do diâmetro máximo característico, a dimensão máxima característica. Como que a gente vai fazer isso, pessoal? Módulo de finura, ó, lembra que eu falei para vocês agora que o módulo de finura ele vai desconsiderar as porcentagens retidas acumuladas das peneiras da série intermediária. A gente vai usar somente as da série normal.
Então, por isso, ó, que a gente eliminou aqui, ó, 3%, essa porcentagem retida acumulada de 3%, ela é das peneiras da série intermediárias, né? Então, a gente não coloca ela na conta. 16% é da série normal, então eu coloco na minha conta. Ó, 79 é série intermediária, não entra na conta. 95 é série normal, entra na conta. 9.5 é da série normal, entra na conta. 6.3 é intermediária, não entra na conta. E 4.8 é normal, entra na conta. 2.4, 1.2, 0.6, 0.3 e 0.15. Por isso que ele pegou aqui e colocou 100 vezes 6, né? São 6 vezes esse 100 aqui. Então, todas da série normal entra na conta. Então, esses valores todos somados, dividido por 100, eu tenho um número aqui sem unidade de medida, né? Um número em decimal. Todo mundo entendeu como que é o módulo de finura do agregado graúdo? Beleza, Luciano. Pessoal, então agora que a gente entendeu o módulo de finura, vamos para a dimensão máxima característica. Então, a dimensão máxima característica, a gente vai fazer aquela mesma análise que a gente fez no agregado miúdo. A gente vai olhar aqui qual dessas peneiras aqui, onde a porcentagem retida acumulada é igual ou imediatamente superior a 5%. Então, aqui é igual ou imediatamente superior a 5%, é a peneira de 19 milímetros. Só que eu adoto sempre nessa análise a peneira superior a esse valor. Então, a peneira superior é a peneira de 25 milímetros. Então, por isso que diâmetro máximo característico vai ser de 25 milímetros. Então, novamente, eu vou repetir. Ó. Eu vou analisar qual dessas aberturas de malhas ou qual dessas peneiras onde a minha porcentagem retida acumulada é igual ou imediatamente superior a 5%. Então, aqui, o mais próximo de 5% é 16%. Então, agora que eu fiz essa análise, eu adoto a peneira superior, a abertura de malha da peneira superior. A abertura de malha da peneira superior é a de 25 milímetros. Então, a dimensão máxima característica desse agregado é 25 milímetros, ou seja, o maior tamanho de partícula que eu posso ter nesse material aí é a partícula de 25 milímetros de diâmetro. Então, isso aí eu vou usar para verificar se o meu agregado, o meu concreto, né, ele vai passar na tubulação de bombeamento, se ele vai se encaixar bem ali na forma da minha estrutura de concreto, né, se ele não vai travar nas minhas armaduras, né. Então, tudo isso aí vai ser analisado de acordo com a dimensão máxima característica do agregado. Já o módulo de finura eu vou usar para classificar esse meu material, ou eu também posso utilizar ele em alguns métodos aí de dosagem desse meu concreto, né? Ó, vamos fazer aqui rapidamente de outra amostra, ó. Agora de uma brita 1, que é uma brita um pouquinho menor que a 2, né? Então, notem aqui, ó, que a gente fez o mesmo procedimento, né? Obteve as porcentagens retidas acumuladas, obteve a porcentagem retida, obteve as porcentagens retidas acumuladas. Agora, a gente só precisa calcular o módulo de finura e a dimensão máxima característica. O módulo de finura, a gente vai pegar todas as porcentagens retidas acumuladas das peneiras da série normal, exclusos as da série intermediária e o fundo. Então, vamos pegar aí todos os valores da série normal. Ó, 19 é série normal, só que o valor é 0, né? Então, nem precisa colocar aqui. Ó, 12.5 tem 5% acumulado nele aqui.
só que como ele é série intermediária ou auxiliar, a gente não utiliza na conta do módulo de finura. 17 é série normal, então iremos utilizar na nossa conta. 72 é série intermediária, não utiliza na conta. 94 é série normal, utiliza na conta. 97, normal. 97, normal, entra na conta. E todos os outros 100% aqui, 3 vezes de 100%, é tudo série normal, entra na conta. Então, vai ser a somatória de todas essas porcentagens retidas acumuladas, dividido por 100. Esse valor é um número puro, né, um número sem unidade de medida. E agora vamos ver o diâmetro máximo característica, que vai ser aquela análise que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a gente vai olhar qual dessas peneiras aqui, onde a porcentagem retida acumulada é igual ou imediatamente superior a 5%. Então, aqui a gente vê que é igual a 5%, né? Então, a gente vai adotar a abertura de malha superior a essa análise. Então, qual que é a abertura de malha da peneira superior? É a peneira de 19 milímetros. Então, a minha dimensão máxima característica desse agregado é 19 milímetros. Ou seja, o máximo que eu posso ter de tamanho de partícula aí nesse agregado é uma partícula de 19 milímetros. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Querem que eu explique alguma coisa de novo? Tudo bem? Ok, obrigado, Beatriz. Pessoal, então, além de a gente estudar a granulometria do agregado, a gente precisa estudar algumas características aí deletérias desses agregados. O que é prejudicial para esse agregado, né? Ou depois que a gente estiver utilizando esse agregado, o que o conjunto agregado mais aglomerante pode acontecer de prejudicial a essa mistura, né? Então, dentre essas características deletérias dos agregados, a gente tem as características físicas e as químicas. Então, vamos começar aí pelas físicas. As físicas, elas se dividem em intrínsecas e intrínsecas, ou seja, a parte externa e análise interna desse meu agregado. Então, as externas aí a gente pode ter no agregado como deletério. Deletério é algo ruim, pessoal, algo prejudicial, viu? Essa palavra quer dizer isso, né? Então, as externas, a gente pode citar aí as incrustações. Então, a gente pode ter alguma coisa aderida ao nosso agregado, né? A superfície da partícula do nosso agregado, como a conchinha do mar, essas conchinhas de rio também, né? Alguma coisa que vai estar aderida ao meu agregado que pode ser prejudicial à minha mistura, né? Então, esses materiais não é desejável ter nos meus agregados, no meu agregado. Superfície intemperizada, né? Então, intemperizada vem de intemperismo, né? Intemperismo é aquela questão da ação do tempo, a ação do sol, da chuva, né? Que fazem com que degrade o meu material, né? Então, vocês devem ter visto isso lá em geografia, né? Como que ocorre a formação dos solos, né? A gente sabe que é pela degradação de uma rocha-mãe, né? Essa rocha-mãe, ela vai é submetida a intemperismo físico ou químico, né? Que faz com que ela vá se degradando e forme um determinado solo. Isso mesmo, Gustavo. Então, aqui, não é desejável ter uma partícula de material que está ainda em processo de intemperismo, né? Ou seja, ela ainda está se degradando, ela está se quebrando, né? Reduzindo o tamanho, né? Então, isso não é legal porque eu posso ter um material com a resistência reduzida, né? Que é um material fragilizado. Superfície lisa demais também não é interessante, pessoal. Um determinado nível de rugosidade, de resistência à abrasão desse meu agregado é interessante justamente para o travamento, né, das minhas partículas
para que eu tenha uma boa resistência do meu produto final, né, do meu concreto, da minha argamassa. Formatos indesejáveis também. O Gabriel falou, professor Wender... Ah, tá, beleza. Então, formatos indesejáveis também não é interessante, né? Formas irregulares demais, porque ou vai atrapalhar a minha trabalhabilidade, né? Vai prejudicar a minha trabalhabilidade. Excesso de finos também não é interessante, né? Eu já citei para vocês sobre essa questão, né, do excesso de finos, né? Quanto mais finos ou mais material por virulento eu tiver no meu material, o meu concreto e minha argamassa vai consumir uma quantidade maior de cimento, né, de pasta de cimento, né, para cobrir a superfície específica desses meus agregados, desses meus finos, né. E isso vai aumentar o custo do meu produto final, porque o cimento a gente sabe que é a parcela mais cara aí, né? E também vai aumentar aquelas outras questões de aumentar a liberação de calor, né? E a retração desse meu material final. Já as características intrínsecas, que são aquelas internas do meu agregado, né? O que não é desejável ter? Estrutura porosa demais. Então, um material muito poroso, ele tem absorção muito alta, né? Então, se eu tenho muitos buraquinhos, muitos vazios nessas partículas de agregado, a tendência é que esses buraquinhos eles sejam preenchidos por água. Ou seja, esse material vai absorver muita água, e isso é prejudicial porque eu vou retirar muita água de amassamento do meu concreto, da minha argamassa, né? E vai mudar, né, as características aí do meu traço, né? Então, não é legal ter essa estrutura porosa. Um material que apresente variação volumétrica, né, quando umedecido, ou quando seca, né? Então, ou seja, um material, quando ele está no estado úmido, ele expande, e quando ele está no estado seco, ele retrai muito. Então, esse tipo de material não é interessante, que tem essa movimentação aí, esse efeito volumétrico, né? De aumentar e diminuir de tamanho. Um material que apresente laminação ou clivagem, né? Então, a laminação é justamente a quebra dessas partículas, né? Formando lâminas. E a clivagem é a divisão dessas partículas, né? Então, isso não é interessante também ter no nosso agregado. A presença de partículas moles, fracas, leves, né? Então, não é interessante. O mais interessante é a gente ter um material homogêneo, né? Que apresenta as mesmas características ao longo de todas as partículas, né? Então, se eu tenho um material com determinada resistência em uma partícula, nós queremos que essa resistência seja, que apresente essa resistência em todas as outras partículas, né? Que uma partícula não seja mole e outra dura, né? Com maior resistência. Também é desfavorável o material apresentar grande dilatação térmica, né? Ou seja, ser suscetível a mudanças de temperatura, né? Então, calor, frio, fazer com que esse material também retraia ou expanda, né? Isso não é interessante. Já as características deletérias químicas, nós podemos citar aí as que estão relacionadas com o cimento e as que independem aí do cimento. As que estão relacionadas com cimento, a gente pode citar aí a reação álcool agregado. Então, essa reação álcool agregado é quando a gente tem aí essa presença do hidróxido de sódio e hidróxido de potássio, e esses componentes químicos do cimento vai reagir com os componentes químicos dos agregados. Isso aí vai apresentar uma reação prejudicial ao meu produto final, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Quando ocorre essa reação álcool agregado. Gravem aí só essa questão, que quando ocorre a reação álcool agregado, a gente tem aí a presença desse hidróxido de sódio e hidróxido de potássio.
Quanto à questão química, a gente pode ter aí no nosso agregado impurezas orgânicas, impurezas salinas, e quanto as características que independem aí do cimento, né, ou seja, não estão relacionadas com a presença do cimento, a gente tem a questão da oxidação, quando a gente tem aí a presença de sulfeto de ferro no nosso agregado, né, e esse sulfeto de ferro, ele pode oxidar, né, formando aí concretos ferruginosos, ou seja, concretos que tenha aquela aparência de enferrujado, né, que o material que está ali na formação do concreto tem ferro, né. Carbonatação, né, é quando esse material aí, ele entra o hidróxido de cálcio entra em contato com o ar e começa a carbonatar, né, ou seja, ele entra em contato com o gás carbônico que a gente tem, o dióxido de carbono que a gente tem no ar, e ele começa a acontecer a reação química ali de carbonatação. Impurezas incorporadoras de ar, ou qualquer tipo de impureza que faça com que aprisione ar dentro da minha mistura, ou solubilização, que é quando o meu material ele se dissolve em contato com a água, né? Ele fica solúvel à água. Né? Então, isso não é interessante, eu ter um agregado que dissolva, né? Eu quero que o meu agregado ele fique sólido, né? No mesmo formato que a gente pegou ele lá na hora de fazer a aplicação. Tranquilo até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tudo bem. Só para ficar claro aqui como que acontecem essas reações deletérias, né? Então, aqui a gente pode observar a questão da presença de finos, o que vai prejudicar aí no nosso concreto e nas nossas argamassas, né? Isso aqui mais quando a gente tem a presença de finos argilosos, né? Ou seja, o meu agregado, no caso a minha areia, né, ela tem uma presença ali de material fino argiloso. Então, notem que ela prejudica a trabalhabilidade e a aderência à pasta do agregado. Então, observem aqui, ó, uma estrutura, né, os grãos dos aglomerantes ligados perfeitamente, né, uma partícula com a outra, através desses enlaces cristalinos que a gente chama. É uma ligação química, né, que acontece entre uma partícula e outra, né, representada aqui visualmente, né, por essas perninhas, né. Então, aqui a ligação ela é perfeita quando a gente não tem os finos. Mas, quando a gente tem esses finos argilosos, o que acontece, ó? Essas partículas menores de argila, ela vai vir aqui, ó, e vai prender a essas perninhas dos enlaces cristalinos, ó. Então, aqui, prendeu essa partícula nessas perninhas, o que acontece, ó? A ligação não é mais perfeita, né? O meu material, ele não consegue mais fazer essa ligação, porque ele está bloqueado aqui justamente por essas partículas de argila, né? Então, não é interessante a gente ter um agregado com material fino argiloso. A mesma coisa vocês podem observar aqui quanto à presença de matéria orgânica, né? Então, a gente tem, quando há presença de matéria orgânica, pode ocorrer a decomposição da pasta, né? Ou seja, essa matéria orgânica que estava presente na minha mistura ali, no meu agregado, com o passar do tempo, ela vai se decompor, porque a gente sabe que matéria orgânica, ela se decompõe, né? E depois que ela se decompõe, ela pode formar essas eflorescências, esses manchamentos, ou até mesmo vazios no meu material, né? Porque ela ocupava um determinado espaço, depois que ela se decompor, vai ficar esse vazio lá, e aí a gente pode ter quebra, né, do material, né? Isso mais relacionado com argamassa, viu, pessoal? No caso de reboco, né? Então, a gente pode ter a desagregação ali do reboco, a gente pode ter essa eflorescência, que é a formação de manchas brancas na minha parede, no meu concreto, se for concreto, né? Manchamento do concreto, certo? Então, aqui a gente pode olhar de forma química que, sem a matéria orgânica, a gente tem um ambiente aqui, ó, formado por óxido de cálcio,
ou melhor, íons de cálcio, né, e hidroxilas, todos aqui juntos, né. Quando a gente tem a presença de matéria orgânica, a gente tem uma redução desse pH do nosso material, formando aí um material mais ácido, né, porque a gente reduziu aí a quantidade desses íons esses íons de cálcio, né. Então, seria isso, pessoal, sobre a questão química que ocorre aí quando a gente tem a presença de finos e matéria orgânica. Aqui a gente pode observar um ensaio, né, que a gente faz para determinar a quantidade de matéria orgânica que a gente tem no nosso agregado, no caso a areia, né, pessoal? Isso aí a gente está falando de areia. Então, acontece da seguinte forma, pessoal, a gente vai pegar esse equipamento aqui, que é uma espécie de um tubinho de vidro, né, e a gente tem uma base comparadora, né, a gente tem uma comparação de forma, pela coloração aqui, a gente consegue observar quanto de partes por milhão a gente tem de matéria orgânica nesse nosso agregado. Então, a gente pega, coloca uma determinada quantidade de agregado aqui dentro, mais um reagente, mistura os dois, e através dessa comparação da cor aqui, a gente consegue determinar a quantidade de partes por milhão. Então, desde a mais clara, que é 100 partes por milhão, até a mais escura, que é 500 partes por milhão. Ok, pessoal? Aqui, depois vocês vão dar uma observada com calma em casa, né? Nós temos os limites máximos de substâncias nocivas que a gente pode ter aí no nosso agregado. Então, vocês vão olhar com calma na casa de vocês, eu já mandei esses slides, né? Então, aqui a gente consegue observar quanto que a gente pode ter de torrões de argila, de materiais carbonosos, materiais finos, ok? Dei uma olhada nos slides, se tiver dúvida, vocês me falem. A mesma coisa acontece aqui, não convém a gente ficar lendo isso aqui, senão a gente só vai ficar perdendo tempo, né? Tá, aqui, pessoal, é sobre a questão da reação álcool agregado que eu havia falado para vocês, né? Que é quando a gente tem a presença do hidróxido de sódio e de potássio, né? Então, quando esse material ele tem essa presença de hidróxido de sódio e de potássio, e ele reage com o cimento, reage com o agregado, ocorre essa formação de um gel de sílica em volta das partículas de agregado. Então, quando tem essa formação desse gel de sílica em volta aqui das partículas dos agregados, o que acontece, pessoal? Esse material, ele é altamente, esse gel de sílica, ele é altamente higroscópico, que a gente chama. Ou seja, ele tem uma grande propensão, ou grande facilidade em absorver água. Então, quando ele começa a absorver água aqui através de osmose, por meio da osmose, né, que é aquela questão química lá de um meio mais concentrado por menos concentrado. Então, esse meio aqui, ele está menos concentrado de água do que o meio ambiente ali, onde está esse concreto ou essa argamassa. Então, esse gel de sílica, ele vai começar a absorver água, e quando ele começar a absorver água, ele vai expandindo, vai expandindo. É como se fosse uma fralda de bebê, viu, pessoal? Então, a fralda de bebê ali no estado normal, aquele gel que tem dentro ali da fralda, ele está sequinho, né? Então, quando a gente coloca água ou o bebê faz o xixi ali na fralda, o que acontece com a fralda? Ela vai expandir, né? Acontece a mesma coisa aqui. Então, isso aqui vai absorver água, vai começar a absorver água e vai começar a expandir. Quando isso expande, acontece uma reação ruim, um efeito ruim, que é a formação de fissuras pela tensão que foi acumulada aí, né, com essa expansão. Então, o meu material, ele começa a fissurar, em alguns casos pode acontecer até o colapso da minha estrutura, né, porque ela vai estar toda fragilizada com várias fissuras, né, que é o que acontece aqui, ó, isso aqui é um exemplo de um prédio em Recife, né,
onde os blocos de fundação dele foi afetado por essa reação álcool agregada. Ó, notem que a expansão foi tanta que o meu material ele está todo fissurado e rachado, né? Certo? Então, é altamente prejudicial essa reação álcool agregada. É uma reação expansiva, né? Ó, o que que acontece quando eu tenho a presença de argila que a gente viu ali anteriormente, né? Esse meu material também ele vai se expandir e vai acontecer esse que a gente chama de pipoca, que é quando o meu material ele começa a se degradar, né? A se desagregar, né? Isso mais relacionado a reboco, né? Que acontece aqui essa desagregação do meu reboco, né? Certo, pessoal. Então, a gente viu as reações deletérias que a gente pode ter aí no nosso agregado. Aqui, nós podemos observar uma areia especial que é produzida, né? Essa areia especial a gente utiliza para fazer alguns ensaios em laboratórios. É uma areia com umas características próprias, né? Diferente da areia natural. Essa areia a gente chama de areia do IPT, ou areia normal. Essa areia normal, ou areia normalizada, é uma areia feita com determinados parâmetros, por meio desse órgão aqui, que é o IPT, o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é o único responsável pela produção dessa areia, né? E ela tem esses limites aqui de norma, os limites específicos, né? E ela tem várias frações aí, ela tem fração grossa, média, média grossa, média fina e fina. Para que serve essa areia? A gente utiliza ela para fazer os ensaios de massa, pasta de consistência normal e determinar a resistência do nosso cimento. Então, para fazer os corpinhos de prova de cimento, a gente utiliza essa areia normal. Antigamente, o pessoal extraía essa areia normal do rio Tietê, logicamente que da parte não contaminada dele ali, né? Quando ela começou a ficar escassa lá no rio, eles começaram a produzir ela artificialmente. Então, eles pegam um determinado mineral, né? Uma determinada rocha, faz a britagem dela até a granulometria especificada, né? Da nossa areia normal. Ok? Isso aqui é só uma curiosidade para vocês saberem da onde que vem essa areia normal ou areia normalizada. Tá aqui os limites de norma dela, né? Quanto que ela pode ter de material fino, a umidade, né? Então, tudo isso aí vocês podem observar em casa depois. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o formato do grão ele é importante, né, para a gente, né? Então, o formato do grão vai determinar como que é o comportamento do meu material quanto à trabalhabilidade e à resistência, né? Se eu vou ter um material mais trabalhado, se eu vou ter um material com maior resistência, devido ao travamento da estrutura, né? Ao travamento das partículas. Então, a gente pode observar aqui que os materiais, como a gente já viu anteriormente, que surgiram através de uma britagem, né? Eles têm formatos diferentes, né? Então, a gente pode ter formatos lamelares, alongados, né? A gente pode ter formato cúbico, a gente pode ter formato esférico, né? Então, grãos alongados e lamelares como esse daqui, ó, eles não são desejáveis, porque eles prejudicam a trabalhabilidade, porque notem aqui, ó, esse formato achatado, pessoal. Quando a gente está mexendo no nosso material, a tendência desse formato achatado é ele travar entre uma partícula e outra, ok? E não permitir o rolamento. Então, esse material ele vai ser um material pouco trabalhável. Se a gente tem um formato mais arredondado ou mais cúbico, as partículas elas vão se deslizar mais fáceis, né? Elas vão rolar mais fácil ali e esse material ele vai ser mais trabalhável. Então, quando eu tenho esse tipo de formato aqui, pessoal, geralmente ele gera mais vazios aí e exige aí uma quantidade maior de consumo de cimento ou pasta de cimento para justamente preencher esses vazios que ficaram aí entre uma partícula e outra,
ok? Existe um ensaio específico aí para a gente determinar o formato dos grãos. Então, a gente tem essa norma aqui, a 7389, que ela determina o formato dos grãos. Na verdade, existem dois ensaios que a gente pode fazer aí para determinar esse formato dos grãos. Um é a determinação do índice de forma pelo método paquímetro, que é um equipamento de laboratório, né? Ou através do método crivo, né? O crivo é como se fosse uma peneira, onde a gente vai tentar passar as partículas nesses buraquinhos da peneirinha, né? Da peneira. Então, assim, o que o pessoal costuma utilizar bastante é o ensaio do paquímetro, né? Então, a gente vai fazer as medições das dimensões dos nossos agregados, utilizando o paquímetro, e depois a gente vai fazer uma conta aí para determinar o índice de forma, que vai ser o comprimento dividido pela espessura das partículas. Então, se eu tenho um material que apresenta aqui, ó, o comprimento dividido pela largura menor do que 2, ele é dito normal. Ou a largura dividida pela espessura menor do que 2, a gente chama ele de normal. Se a gente tem um agregado que comprimento dividido pela largura, essa relação, né, do comprimento dividido pela largura é maior ou igual a 2, e a largura dividida pela espessura é maior ou igual a 2, a gente diz que ele é alongado. Se o comprimento, a relação comprimento-espessura é maior ou igual a 2 e largura dividida pela espessura é maior ou igual a 2, a gente diz que ele é lamelar. E o meu material ele tem que apresentar um índice de forma menor ou igual a 3, para ser um material utilizável aí na construção civil, né? Ó, anotem aqui os formatos dos grãos que a gente tem. A gente tem o semi-arredondado, que é esse formato de partícula. A gente tem os arredondados, que a gente pode observar aqui nesse seixo rolado, né? Que são aquelas pedras de rio, né? O pessoal costuma utilizar na construção ou ornamentação, né? Em vaso de planta, né? Então, notem, pessoal, que ele tem esse formato irregular justamente devido à ação da água, né? Então, essas partículas ali, quando elas estão no rio, elas vão girando, vão correndo pelo rio, né? E o atrito, né, faz com que esse meu material ele se desgaste, né? Ele vai sendo desgastado com o passar do tempo, quando ele vai rolando no rio, e ele fica com esse formato redondinho, liso, né? Esse tipo de formato arredondado, ele facilita, ele favorece a trabalhabilidade do meu material, né? Partículas mais arredondadas, elas giram mais fácil, né, uma entre as outras, e esse material ele se torna mais trabalhável. A tendência é que gere menos vazios entre os grãos, né, e possibilita a produção de um concreto com a menor quantidade de cimento, né, que eu não vou precisar de mais pasta de cimento ali para preencher os vazios que foram formados, né? Ó, como que é o ensaio que eu falei para vocês do índice de forma pelo método paquímetro, pessoal? Paquímetro é esse equipamento aqui, né, que a gente vai usar, ou que a gente usa, para medir o comprimento, a largura e a espessura do meu grão. O comprimento, sendo que o comprimento é a maior dimensão entre as duas pontas aqui, né, então, dessa parte até essa parte, é dito o comprimento. A menor dimensão entre as duas faces perpendiculares aí, né, ou seja, essa face e essa face, a gente chama de espessura. E a terceira menor dimensão aí entre as pontas, né, então essa aqui e essa aqui, a gente diz que é a largura do meu agregado. Aí é só para vocês verem os formatos, né? A gente tem formato lamelar, que é nesse caso aqui, ó, quando a gente tem esses parâmetros. O normal, como a gente já tinha visto, né?
quando ele tem esses parâmetros, ou seja, um formato mais cúbico, né? E o alongado é quando ele tem esses parâmetros, né? Ok, pessoal? Aqui nós podemos observar a resistência das rochas que formaram os nossos agregados, né? Então, a gente tem aí diferentes tipos de material com as suas respectivas resistências da rocha, né? Isso, resistência à compressão que a gente está falando, viu, pessoal? Então, nós temos aqui rocha basáltica. Então, a resistência à compressão dessa rocha, ela vai de 105 a 235 megapascal. O granito, que vai de 85 a 275. Calcário, que é muito comum aqui na região de Cuiabá, né? Que vai de 90 a 270 megapascal. O cascalho, que vai de 165 a 265. Então, assim, uma importante observação que a gente tem que ter, pessoal, é que os agregados eles não são utilizados para regular a resistência dos concretos, mas eles são os limitadores aí dessa resistência à compressão. Ou seja, não necessariamente eu estou utilizando um concreto, um agregado de resistência de 275 megapascal, não significa dizer que o nosso concreto ele vai ter uma resistência de 275 megapascal, certo? Mas significa dizer que eu não posso ter um concreto com resistência maior do que 275 megapascal utilizando um agregado granítico com essa resistência, porque ele é limitador, né? Então, vai chegar um ponto que as minhas partículas do agregado ela vai começar a romper em relação às zonas de encontro, né, desses concretos, dessas partículas, que é a pasta de cimento, né? Ok? Então, eles não são utilizados para determinar a resistência, mas sim limitar ela, né? Eu não posso ter uma resistência maior do que a resistência do meu próprio agregado. Não sei se ficou claro para vocês. Se tiverem dúvida, fala, viu, pessoal? Ok, Beatriz. É assim, pessoal. O meu concreto, a gente sabe que ele tem os seguintes materiais, né? Ele tem água, cimento, certo? Juntando esses dois em proporções adequadas, a gente tem uma pasta de cimento, correto? Depois a gente vai juntar essa pasta de cimento, o agregado miúdo, que é a areia, certo? Aí nós temos uma argamassa, ok? Depois dessa argamassa, se a gente juntar ela com agregado graúdo, ou seja, uma brita, né? A gente tem aí um concreto. Então, o concreto, ele é a composição, é composto por todos esses materiais. O meu concreto, a gente vai tentar determinar uma certa resistência para ele. Então, supondo que eu quero um concreto de 30 megapascal. O meu agregado, ele não é o limitador dessa resistência de 30 megapascal. Aliás, ele não é utilizado para determinar essa resistência de 30 megapascal. Ele é utilizado como limitador dessa resistência, porque ele tem uma certa resistência que ele atinge. Deixa eu tentar trazer para um exemplo mais fácil de entender. Deixa eu tentar pensar aqui um exemplo. Até agora eu não estou imaginando um exemplo mais prático. Tá. Vamos tentar imaginar esse exemplo aqui, ó, pessoal. Eu tenho uma caneta aqui, ó, certo? E dentro dessa caneta, vamos imaginar que ela tem uma barrinha de alumínio, certo? Então, dentro aqui tem uma barrinha de alumínio,
e aqui a gente tem essa carcaça aqui fora, de outro material, com a resistência qualquer, ok? Então, dentro tem uma barrinha de alumínio, e aqui fora a gente tem um outro material, que forma essa carcaça dessa minha caneta, de um outro material com a resistência qualquer. Se eu colocar isso aqui em uma prensa, né, aquelas prensas de rompimento de corpo de prova, não sei se vocês já viram, uma prensa qualquer, que vai começar a comprimir esse meu material aqui. Então, essa prensa, ela vai começar a apertar esse material, até chegar a um ponto que essa minha carcaça do meu material, ela vai quebrar, certo? E quando ela quebrar, ela vai ficar em cima da minha barrinha de alumínio que está aqui dentro, certo? Então, essa barrinha de alumínio, ela vai começar também a ser apertada até chegar a um ponto que ela vai quebrar, ok? Então, aqui é um exemplo genérico para explicar o que acontece no meu concreto no caso dos agregados. Os agregados, eles são um componente que está ali dentro da mistura do meu concreto, que ele tem uma determinada resistência mecânica, que é justamente essa resistência da rocha que originou ele. Se o meu concreto ele tiver uma resistência maior do que a resistência do meu agregado, ele vai assumir a resistência do meu agregado, certo? Que seria essa questão aqui da carcaça. A carcaça, ela tem uma determinada resistência que ela vai chegar a um ponto que ela vai romper, e aí ela vai começar a ficar em cima da barrinha de alumínio que está aqui dentro. Ou seja, a barrinha de alumínio, ela é limitada pela resistência da carcaça da minha caneta aqui. A mesma coisa acontece com o meu concreto. Eu posso ter o concreto com a maior resistência possível, a mistura como um todo com a maior resistência possível. Só que essa resistência, ela é limitada pela resistência do meu agregado, porque o agregado vai ser a partícula com a menor resistência ali. Vai chegar um ponto que essas partículas de agregado, elas vão começar a quebrar, né? Ela vai começar a romper, certo? Por isso que o agregado, ele não é utilizado para regular a resistência do concreto, mas sim limitar ela. Então, vai chegar um ponto que ele vai ser o limitador da resistência. Não sei se ficou claro para vocês. Beleza, pessoal. Então, vamos em frente. Então, aqui, pessoal, além da resistência mecânica, resistência à compressão das minhas rochas, eu tenho também uma outra propriedade, que é a resistência, o módulo de elasticidade desse meu material. Esse módulo de elasticidade está relacionado com a propriedade do meu material, dele se deformar e ele ter agir como uma espécie de uma mola, né? Ele sofrer deformações e conseguir voltar ao seu estado natural, certo? Então, ele conseguir absorver carregamentos e conseguir voltar a esse estado natural, esse estado original, certo? Então, é por isso que o nome é módulo de elasticidade, né? É justamente o quanto esse material ele pode se deformar e voltar ao seu estado original. Então, aqui, a gente tem o módulo de elasticidade para alguns materiais. Então, anfibolito, quartzito, basalto, arenito, né? Então, todos esses aqui são os módulos de elasticidade desses materiais. Pessoal, e para concluir, a gente precisa também estudar nos agregados. A gente precisa estudar nos agregados a questão da resistência à abrasão. Quanto que esse meu material ele pode se desgastar quando sujeito a atrito, né? E existe um ensaio específico para determinar essa friabilidade, né? Esse excesso de friabilidade do meu material, que é essa quebra, né? Essa tendência ao meu material quebrar, que é esse ensaio aí de abrasão Los Angeles. Em que consiste esse ensaio, pessoal? A gente tem aí um tambor metálico grandão, né? Onde a gente coloca o agregado por essa boca, tem uma espécie aqui de uma boca,
que a gente fecha depois que coloca o agregado. E esse tambor, pessoal, ele tem uma barra, uma lâmina de aço aqui dentro, e dentro dele a gente coloca algumas esferas de aço, certo? E esse tambor, ele é ligado a um motor elétrico, e esse motor elétrico, ele vai promover o giro desse tambor. Então, ele vai começar a girar. Quando ele começa a girar, essa barra de aço que tem, essa lâmina de aço que tem aqui, ela vai fazer com que as bolas de aço, as esferas de aço, subam até um determinado ponto, e depois elas caiam. Quando elas caem, elas vão bater no meu agregado e vai tender a quebrar eles, né, a desgastar esse meu material. Aqui, ó, fica mais fácil de visualizar. Então, essa aqui é a lâmina de aço, e aqui a gente tem as esferas. Então, quando esse tambor ele gira, as esferas elas vão cair e vão bater nesse material, fazendo com que eles reduza de tamanho, né? Ele se quebre, né? Esse tambor ele gira a 33 RPM, ou seja, 33 rotações por minuto, durante 15 minutos aí. Então, a gente pode observar aqui, ó, o material antes de entrar no ensaio e depois que ele entrou no ensaio, ó, tanto que ele quebrou, né? Com isso, a gente consegue ver o quanto esse material ele vai reduzir de tamanho quando sujeito aí a atrito, né, a degradação. Ok? Pessoal, só estão saindo gente aí da sala. Tá muito pouca gente hoje. Tem 6 alunos na sala. Isso não pode acontecer, viu, pessoal? Então, pessoal, esse material ele vai se degradar quando ocorre essa ação aí do atrito, né? Então, para vocês observarem como que é esse ensaio, eu vou mostrar um videozinho para vocês. Vou até baixar o volume aí para não machucar o ouvido de vocês, porque esse ensaio ele é extremamente barulhento. Deixa eu mostrar para vocês. Então, esse é o equipamento, né? Ele tem esse motor elétrico que vai fazer com que gire aí e bata essas pedras, né, no agregado, né? E aí, depois, o ensaio, a gente passa ele numa peneira e determina quanto de material que passou nessa peneira de 1,7 milímetros, né? Quanto de material que saiu aí. Que foi a perda, né, de material depois da abrasão, do ensaio de abrasão Los Angeles. Certo, pessoal? Então, seria isso, pessoal. A gente poderia dar continuidade ao conteúdo novo de aglomerantes, mas eu vou parar a aula por aqui, porque tem muito pouca gente na sala. Eu vou dar uma pensada aqui que eu vou fazer nessas aulas aí, porque do jeito que está aí, está muito ruim. Pouco aluno demais. Pessoal, eu vou mandar para vocês uma lista de exercício para vocês me entregarem até o dia 18, um dia antes do final desse projeto integrador. Vai estar no Google Sala de Aulas. E é aquele mesmo processo, pessoal, vocês vão me mandar por lá também. Eu só vou receber por lá, tá? Deixa eu fazer a chamada antes de vocês irem embora aí. Não sai, saiu uma aí já.